Bom, a primeira questão pede para a gente fatorar o trinômio da equação e determinar suas raízes. Lembrando, as raízes são as respostas que a gente está procurando. Como ele pediu para fatorar, então vamos analisar aqui. Esse trinômio, ele não pode ser fatorado pelo trinômio quadrado perfeito, né? Porque 450 já nem tem raiz quadrada. Então a nossa melhor opção aqui é o produto de Stevin. Isso porque o x ao quadrado tem coeficiente 1, né, que subtende-se 1. Então a gente vai pensar em dois números a e b, que quando multiplicados vão ser iguais a 450, e quando eu somar a mais b tem que dar 43. Somar no sentido de associar as parcelas, né? Pode ser inclusive uma subtração. Bom, então a gente pode usar várias estratégias para fazer isso, uma delas é inclusive fatorando, né? Aqui nesse caso a gente tem duas possibilidades, né? Se eu pegar 18 e multiplicar por 25, isso dá 450. Se eu somar 18 mais 25, claro, e se eu somar 18 mais 25, a gente chega no resultado 43. Então essas aqui são as nossas, é o nosso melhor palpite. Então se eu fizer x e 18 vezes x e 25. Agora vamos analisar os sinais. Bom, esse sinal aqui me indica, esse sinal aqui me indica o sinal do maior módulo. Logo, o 25 vai ser o positivo. E esse sinal aqui me indica que eles têm sinais iguais. Então, o 18 também é positivo. Então, essa é a nossa expressão fatorada. Ok? Então, como a gente quer as raízes, quer as respostas para tornar essa sentença verdadeira, então o x pode ser menos 18, tá? Ou a gente tem também a possibilidade do x ser menos 25, porque em qualquer um dos casos, menos 18 mais 18 dá zero, e aqui menos 25 mais 25 também daria zero, né? Então, qualquer uma das duas dando zero, a gente resolve o problema. Okay? Lembrando que essa questão você também poderia resolver por Bhaskara se a sua intenção fosse simplesmente encontrar as raízes, né, as respostas da equação. Como ele pediu para fatorar, a gente fez por Steve. Bom, questão 2. Resolva as equações do segundo grau a seguir no conjunto dos números reais. Então perceba que ele não pediu em nenhum momento para a gente fatorar ou fazer por Bhaskara, né? Ele deixou livre para a gente. Então vamos fazer do método que a gente achar melhor. É claro que antes da gente saber qual vai ser o melhor método, precisa organizar essa equação aqui. Então o primeiro passo é resolver esses produtos para depois a gente associar os termos semelhantes. Então aqui vamos começar. Aqui a gente vê que é um produto notável, né? É o quadrado da soma. Caso você fique na dúvida, inseguro em fazer pela fórmula lá, você pode fazer a distributiva, né? É levar ao quadrado e multiplicar ele por ele mesmo. Como esse menos 8 a gente não vai fazer agora, vou só repetir. Pronto. Aí nesse caso aqui a gente vai fazer essa distributiva. X vezes 8 a 8x vai dar 8x ao quadrado. Aqui, x vezes menos 1 vai dar menos x. 1 vezes 8x dá o próprio 8x. E aqui 1 vezes menos 1 vai dar menos 1. Legal. Falta fazer essa primeira distributiva, né? Porque eu só escrevi a potência como produto. Então 3x vezes 3x vai dar 9x ao quadrado, né? 9x ao quadrado. 3x vezes 1 vai dar o próprio 3x. 1 vezes 3x aqui vai dar 3x também, não vai alterar nada. E 1 vezes 1 vai dar o próprio 1. O menos 8 que está aqui eu vou repetir de novo, eu vou repetir, né, novamente. Eu não fiz nenhum cálculo com ele ainda. Igual. Bom, nesse caso, desse segundo membro, a gente observa que já tem dois termos semelhantes aqui que a gente pode associar, né? O menos x e o mais 8x. Então eu vou adiantar um pouco o meu trabalho e já vou associar. Menos x mais 8x dá 7x menos 1. Pronto, agora a gente vai organizar a nossa equação, né? Nesse caso, como é uma equação do segundo grau,
A melhor forma da gente organizar é trazer todo mundo para o primeiro membro. Então aqui vai ficar 9x ao quadrado. Entre esses dois associando vai dar 6x. Dá para associar esses dois aqui, fazer logo 1 menos 8, que vai dar menos 7. Tá? Aí esse 8x ao quadrado vem para o primeiro membro negativo. Então menos 8x ao quadrado. O 7x também vai vir negativo. Menos 7x. E aquele 1, que está negativo, vai vir positivo. Não ficou nada lá do outro lado, igual a zero. Tá? Então, associando os semelhantes, 9x ao quadrado com 8x ao quadrado. Vai sobrar 1x ao quadrado. Né? Aqui fazendo 6 menos 7, aí vai dar menos 1x. Ou simplesmente menos x, tanto faz. Né? É opcional esse 1 aí. O menos 1 mais 1, menos 7 mais 1, aliás, vai dar menos 6, igual a zero. Então tá aí, chegamos na nossa equação do segundo grau, e agora a gente pode resolver ou por Bhaskara, ou fatorando, né? Inclusive aqui está bem tranquilo para a gente tentar fazer por Stevin, caso queira, porque dá para a gente pensar rapidinho sobre números que multiplicados dão 6 e subtraídos vão dar 1, né? Bom, mas caso você queira fazer por Bhaskara, como a última questão eu já fiz por Stevin, essa aqui eu vou fazer por Bhaskara, só para a gente recordar. Então, vou fazer aqui em cima. O primeiro passo é a gente identificar os coeficientes. Né? O coeficiente A vai ser 1, o coeficiente B, menos 1, e o coeficiente C, menos 6. O delta vai ser B ao quadrado menos 4AC. Então, o nosso delta é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 6. Como está negativo, vou botar entre parênteses. Então, delta vai ser 1. Aqui nós temos, né, menos vezes menos. Então, vou fazer logo o sinal aqui. Vai dar mais. 4 vezes 1, 4 vezes 6 dá 24. Logo, a gente conclui que o delta é 25. Já é uma boa notícia, né? Porque é um delta positivo, então vai ter duas raízes reais. E 25, inclusive, é um quadrado perfeito. Então, vai ter raiz quadrada exata. Então, ótimo. Vamos agora para o x. Né? Então, o x vai ser menos b, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2 vezes a. Então, x vai ser, como esse b já estava negativo, com esse menos da fórmula, vai ficar menos vezes menos. Então, vai ficar menos 1, mais ou menos a raiz de 25, dividido por 2 vezes a, que é 1. Pronto, então, daqui a gente vai chegar na seguinte situação, né? Que x vai ser igual a 1 positivo, porque fez o menos vezes menos, mais ou menos a raiz de 25, que é 5, dividido por 2. Então a gente tem duas possibilidades. Nosso x1 é 1 mais 5 sobre 2. Né? 1 mais 5 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então x1 é 3, nossa primeira raiz. E o x2 vai ser 1 menos 5 dividido por 2. Então nosso x2 vai ser igual a 1 menos 5 dá menos 4, dividido por 2 vai dar menos 2. Então essas são as nossas raízes. Como a questão não é uma questão contextualizada, essas respostas já se caracterizam como a solução, né? Porque é o que resolve o nosso problema ali, é o que torna a sentença verdadeira. Pronto, vamos para a letra B. Na letra B a gente tem uma equação também de segundo grau. A diferença para a letra A é que aqui tem divisões, né? Então, assim, um passo interessante de se fazer é se livrar logo daquele denominador. Você pode fazer de duas formas. Você pode tirar o MMC, tá? Entre o 3, o 5 e o 15. Aí divide, multiplica, depois passar o 15 multiplicando zero. Mas nessas situações, né, como a gente já vê que o MMC vai ser 15, rapaz, então basta eu multiplicar toda a minha equação por 15. Porque na hora que eu multiplicar, eu vou conseguir fazer as divisões e ir eliminando esses denominadores. Então eu vou fazer justamente isso. Eu vou pegar e multiplicar toda a minha equação por 15. Então aqui no meu primeiro termo, né, no meu primeiro conjuntinho ali, vai ficar o x ao quadrado
menos 5 vezes 15. Mais o 4x ao quadrado menos 1 sobre 5, também vezes 15, menos o 14x ao quadrado menos 1 sobre 15 vezes 15. E claro, eu tenho que multiplicar ambos os membros, então vou fazer também o 0 vezes 15. Tá? Bom, olhando para cá, ó, em vez de fazer logo a distributiva, eu vou dividir primeiro. Porque eu sei que 15 dividido por 3 é bem facinho de fazer, né? Dá 5. Então, na realidade, isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 5 vezes 5, né? Menos 5. De onde saiu esse 5? Só repetindo. Dividir o 15 pelo 3. Aí mais. Aqui eu vou fazer o mesmo processo. Vou dividir o 15 pelo 5, que dá 3. Então, vou multiplicar tudo que está dentro do parênteses pelo 3, que é o resultado dessa divisão que eu fiz. Menos. E aqui é o melhor de todos, né? Porque eu vou só cortar. Que 15 dividido por 15 vai dar 1, então não vai afetar nada. No entanto, eu ainda não posso tirar o parênteses. Porque antes do parênteses eu tenho uma multiplicação por 1. Por menos 1, aliás. Então, esse sinal de menos ele vai inverter todos os sinais, né? Igual a 15 vezes 0, que é 0. Então pronto, agora é só fazer a distributiva, né? Então aqui vai ficar 5 vezes x ao quadrado menos 5 vezes 5. Então vamos ficar com 5x ao quadrado menos 25. Mais, aqui é a mesma coisa, 3 vezes 4, depois o 3 vezes menos 1. Então vai ficar mais 12x ao quadrado menos 3. Aqui a gente vai só trocar os sinais, né? Porque é o equivalente a multiplicar por menos 1. Então vamos ficar com menos 14x ao quadrado mais 1 igual a 0. Pronto. Agora basta organizar, né, associando os termos semelhantes. Então 5x ao quadrado com 12x ao quadrado com menos 14, como são todos semelhantes, a gente pode associar eles, né? Então vamos lá. 5 mais 12 dá 17, 17 menos 14, então vai dar 3. Então vai ficar 3x ao quadrado. Aí, menos 25. Né? Aqui, menos 25. Menos 25 menos 3 dá menos 28. Menos 28 mais 1, aí vai dar menos 27. Então, menos 27 igual a 0. Então, essa aqui é uma equação do segundo grau incompleta. Né? E essa equação incompleta aqui está faltando o coeficiente b. Então foi discutido, né, que nessas situações você não precisa aplicar uma fórmula de Bhaskara, etc. e tal. É mais tranquilo se você simplesmente fatorar esse tipo de equação por diferença de quadrados, ou ainda você pode ir tentando isolar, né, a variável ali. Então, por exemplo, se eu for tentar isolar, então vai ficar 3x ao quadrado igual a 27. Né? Vai para o outro lado positivo. Aí o 3 vai passar dividindo. Então, x ao quadrado é 27 dividido por 3, que dá 9. Então, como x ao quadrado é 9, a questão é, quais são os números que eu elevo ao quadrado para o resultado ser 9? Rapaz, tem duas possibilidades, né? Eu posso ter o meu x1 igual a 3, positivo, e pode ser também 3 negativo, né? Porque para a potência elevado a 2, o resultado é sempre positivo mesmo. Então está aí a nossa resposta, que também já é a solução. Pronto, vamos agora para a questão de número 3. A questão 3, ela pede para a gente calcular os possíveis valores de n na equação, de modo que as raízes sejam reais e distintas, sejam reais iguais, não sejam reais, ou ainda que as raízes sejam apenas reais, independente do número de raízes, né? Então a gente sabe que essa discussão sobre o número de raízes, ou se é real ou não, depende do discriminante, que é o delta. Então, como a gente sabe que o delta
é igual a b ao quadrado menos 4ac? Para a gente responder essa questão, depende apenas dos coeficientes aqui, que é 1, coeficiente A, o menos 6, que é o B, e o N, que vai ser o nosso coeficiente C. Então tá aqui, ó, o A é 1, o B é menos 6 e o C é N. Eu vou colocar aqui na minha relação do discriminante, né, que é o delta, que vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é N. Então, delta vai ser 36 menos 4n. Pronto. Aqui a gente sabe o que é o discriminante, né? O discriminante corresponde a esse 36 menos 4n. Mas para que as raízes sejam reais e distintas, isso acontece quando o discriminante é positivo. Se o delta ele for um valor positivo, isso é maior do que zero, eu vou ter duas raízes. E por quê, né? Porque a nossa fórmula do x é menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2a. Então, perceba que se esse delta for positivo, vai ter uma raiz. Mesmo que não seja exata, mas vai ter uma raiz. Então, eu vou ter que fazer tanto a parte de somar e depois subtrair. Então, vai ter duas. Se esse delta zera, toda essa parte aqui some. Então, a minha resposta vai ser só o b dividido pelo 2a. E se o delta for negativo, bom, dentro do conjunto dos reais, eu não tenho essa resposta. Então, ele não vai ter raiz, né? Então, para que sejam reais e distintas, eu preciso que o delta seja positivo. Então, eu vou impor essa condição. Eu vou dizer que o 36 menos 4n precisa ser maior do que zero. Então, menos 4n tem que ser maior do que menos 36. Mas como que a gente quer o valor de n e não de menos n, eu vou ter que encontrar ele positivo. Então, eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. Então, aqui vai ficar 4n. E aí, lembrando que quando você multiplica uma inequação por algo negativo, ela inverte também a desigualdade. Então, a partir daí, a gente conclui que o nosso n tem que ser um valor menor do que 36 dividido por 4, que é 9. Então, para que ele tenha duas raízes reais distintas, no lugar desse n eu tinha que colocar um valor menor do que 9, tipo um 8. Aí, com certeza, vai ter duas respostas, né? Para que as raízes sejam reais e iguais, aí só se o delta for exatamente igual a zero. Porque aí eu não vou fazer aquela parte de calcular a raiz, já que zerou mesmo, então minha resposta vai ser o menos b dividido por 2a. Então, como eu já fiz aqui antes, né, o delta, eu já vou usar essa informação nessa parte aqui. Aí vai ficar 36 menos 4n tem que ser igual a zero. Então, menos 4n tem que ser igual a menos 36, logo n tem que ser igual a 9. Né? Se eu multiplicar aqui por menos 1, vai ficar tudo positivo. Então, tá aí. Se o n for exatamente 9, aí só vai ter uma resposta. Okay? Já analisando aqui a letra C, nós temos para que as raízes não sejam reais. Então, lembrando, né? Como x tem que ser menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, mas se esse delta der negativo, eu não tenho como calcular uma raiz quadrada de número negativo. Né? Dentro do conjunto dos números reais, isso simplesmente não existe, né? Não está definido. Então, se esse delta for negativo, menor do que zero, então não vai ter resposta. Então, o 36 menos 4n, lembrando, isso aqui foi o valor do delta que a gente encontrou lá na letra A, é o mesmo para a questão toda, porque é a mesma equação. Se isso aqui for menor do que zero, não tem raiz. Então, é o mesmo processo. Menos 4n tem que ser menor do que menos 36. Aí, de novo, multiplicar por menos 1. Vai inverter a desigualdade, etc. Então, 4n tem que ser maior do que 36. E a partir daí a gente conclui que o n tem que ser maior do que 9. Bom, a letra D, né, parece que a gente tem apenas três opções. O delta ser maior do que zero, ser igual a zero, ou vai ser menor do que zero. Aí, que são, respectivamente, ter duas raízes, ter apenas uma ou não ter nenhuma. Mas e para ser apenas raiz real? Note que para ser raiz real foi o que aconteceu tanto na letra A como na letra B. Aqui a raiz era real,
e aqui também era real. A diferença é que tinha duas na letra A e na letra B era apenas uma. Então, para ser real, é uma combinação do delta ser ou maior do que zero ou igual a zero. Então, nessa situação aqui, se o delta for maior ou igual a zero, ela também vai ser real. Logo, se o n for menor ou igual a 9, estou pegando aqui o meu raciocínio que eu usei na letra A, porque a diferença aqui é só que não tinha o igual, né? Agora, colocando o igual, ó, a gente vai chegar na mesma conclusão. Então, se o n for menor ou igual a 9, então ele vai ter raiz real, né? Independente de ser duas ou uma, vai ser real. Pronto, agora vamos para a quarta questão. Determine a soma e o produto das raízes de cada uma das equações a seguir. Normalmente, se você não fez um estudo mais aprofundado da equação de segundo grau, né, da fórmula de resolver a equação de segundo grau, você vai tentar calcular as raízes primeiro, né, resolver logo a equação todinha e depois fazer a soma e a multiplicação dessas respostas que você encontrou. Mas já foi feita uma dedução e a gente já sabe que a soma acaba sendo a divisão, é a razão entre o menos b por a. E o produto, ele é c dividido por a. Né? Isso foi visto em sala. Então, munidos dessa informação, a gente não precisa calcular toda a equação. A gente só, como a questão só pediu a soma e o produto, então para a soma é menos b sobre a, só que como o b aqui é menos 5, vai ficar o menos da fórmula com o menos do 5. Então vai ficar menos 5 dividido por a, que é 1. Né? Que o coeficiente é 1, quando não aparece é 1. Então, 5 positivo dividido por 1, o próprio 5. Tá aí, já sabemos a soma. E o produto vai ser c dividido por a. Só que o c aqui ó, é menos 4. E como a é 1, então vai ficar menos 4 dividido por 1. Então isso aqui vai dar menos 4. Tá aí, temos o produto. Então é uma questão até trivial se você lembrar as relações, né? Se você recordar. Bom, eu vou abreviar soma para apenas S e produto para P, para ser mais prático. Tá? Então a nossa soma nesse caso é menos B dividido por A. Então vai ficar menos da fórmula. O B nesse caso é menos 1, então vai ficar menos 1 dividido por A, que nesse caso é 2. Então menos com menos dá mais, então a soma aqui é 1 meio. O produto é C dividido por A, o C é menos 3. Como A continua sendo mesmo 2, né? Então aqui a soma e o produto já é o próprio menos 3 meios. Não precisou simplificar mais nada. Na letra C, a soma, lembrando, é menos B sobre A. Como B é menos 5, então vai ficar menos da fórmula, que é esse menos aqui, aí entre parênteses o B, que é menos 5. Então muito cuidado com esses sinais aí. E o A é menos 4. Então menos com menos dá mais, então vai ficar mais 5 dividido por menos 4. Caso você tenha dúvida nessa situação, a regra para a gente operar esses sinais é o mesmo da multiplicação. Tá? Então, mais dividido por menos vai dar menos. Então, aqui é menos 5 quartos. Feito. E o produto, que é C sobre A. Então, como C é menos 4 e o A é menos 4 também, então menos dividido por menos dá mais, e 4 dividido por 4 dá 1. Então, temos o produto. A letra D, para fechar, a soma vai ser menos B sobre A, só que aqui não tem o coeficiente B, né? Não aparece, não tem ninguém aqui com x, então é como se fosse 0x. Então, o nosso coeficiente B nesse caso é 0, então vai ficar menos 0, menos da fórmula, tá? O 0 não tem sinal, né? Lembrando. Dividido por menos 3, e aí 0 dividido por 3 vai dar o próprio 0. Então, a soma daria 0. Tá bom? E o produto vai ser igual a C, que é menos 12, sobre A, que é menos 3. Aí menos dividido por menos dá mais, 12 dividido por 3 dá 4, né?
Pronto, essa foi a questão de número 4. Quinta questão. Sem resolver a equação, calcule os valores de. Então a gente tem uma equação aqui que foi dada para a gente, né? Então a gente já sabe, inclusive, quais são os coeficientes A, B e C. Só que o que ele quer que a gente leve em consideração aqui é quanto dá a diferença, né, na letra A, entre a soma e o produto. Então, qual é a soma e qual é o produto? Então, qual é a soma e qual é o produto dessa equação? Pois é, assim, dá para a gente lembrar facilmente, né, qual é a soma e o produto sem resolver a equação, porque a gente acabou de ver aqui na questão de número 4, e nós temos uma fórmula para fazer essa análise, né? Então, vou pegar esse quadro e botar aqui para ajudar a gente a resolver essa outra questão, tá? Deixa aqui menorzinho para não atrapalhar. Pronto. Então aqui nós temos que a soma para essa equação, né, a soma, isto é, x1 mais x2, até botar logo x1 mais x2, é o menos b sobre a. Só que o b aqui, esse termo aqui, né, que é acompanhado de x, é menos 1. Vai ficar menos 1, dividido por a, que é 1. Então a soma x1 mais x2 dá 1, né? Porque 1 menos 1 menos vezes menos dá mais, então 1 dividido por 1 vai dar o próprio 1. Então a gente já tem a soma, já está aqui prontinho. O produto vai seguir o mesmo raciocínio, né? A diferença é só que a gente vai dividir o C pelo A e não o B. Vou reorganizar aqui um pouquinho, para melhorar, otimizar o nosso espaço. Tá, então eu tenho a soma, agora vamos calcular o produto. x1 vezes x2. Como a gente sabe, é C dividido por A. Ali o C é menos 12, dividido por A, que é 1. Então, o produto x1 vezes x2 vai ser menos 12. Então, tá aí. Eu tenho a soma e tenho o produto, né? São as duas informações que eu realmente preciso. As únicas que eu preciso para resolver essa questão. Pronto. Então, na letra A, como ele pediu a soma deu 1. Né? Então, isso aqui é 1 menos o produto. Só que o produto a gente acabou de ver que é menos 12. Então, vai ficar 1 menos 12. Menos com menos dá mais, então quando somar vai dar 13. Tranquilo. A B ele pede para dividir. Então eu vou dividir a soma, que é 1, pelo produto, que é menos 12. Tá? Vou deixar na forma de fração mesmo. Então dá menos 1 dozeavos. Pronto. Tá? A letra C, deixa eu apagar aqui. A letra C vai ser a soma vezes o produto. Então a soma é 1 vezes o produto, que é menos 12. Então a resposta vai dar o próprio menos 12. E a letra D é a soma ao quadrado. Então, 1 ao quadrado menos o produto ao quadrado, né? Uma diferença de quadrados aqui. Menos 12 ao quadrado. A gente vai ficar com 1 menos. Menos 12 ao quadrado dá 144. Então, a nossa resposta vai ser igual a menos 143. Pronto. Caso você esteja se perguntando por que eu não fiz o menos vezes menos, por conta do parêntese, né? Aqui a prioridade é da potência, e a potência vai atingir todo mundo que está no parênteses. Então, depois que eu fizer a potência, é que eu posso multiplicar os sinais, caso haja necessidade. Então, pronto, essa foi a quinta questão. Questão 6. Resolva as equações a seguir no conjunto dos números reais. Então, aqui é aquele caso de equação biquadrada, que a gente usa uma variável auxiliar, né? Então, no caso da letra A, eu vou estabelecer que um certo y é igual a x à terceira, e que se eu elevar tudo ao quadrado, então y ao quadrado vai ser igual a x à sexta. Então, assim, é quase como uma regra que a gente vai usar nessas situações. Sempre que você olhar que não é uma equação de grau 2, é uma equação de grau maior, mas esse expoente e esse, né, um é o dobro do outro,
Então você sempre pega um número qualquer, uma variável qualquer, y, k, etc., e iguala sempre a esse do meio. Porque quando você elevar ao quadrado, sempre vai resultar nesse x no de maior grau, né? Então, essa técnica, inclusive, você só pode aplicar nessas situações, né? Bom, então substituindo, vai ficar, no lugar de x à sexta, vai ficar y ao quadrado menos 7 y menos 8 igual a zero. Aí é só você desenvolver, a partir daí tentar resolver, tá bom? E como aqui o coeficiente é 1, eu vou fazer por Steve, né? As últimas eu fiz por Bhaskara. Então, fazendo por Steve, eu vou pensar em dois números que se eu multiplico dá 8. Então, eu tenho aqui 1 vezes 8, pode ser 2 vezes 4. E é isso, né? E aí vamos ver dessas duas combinações quais que se eu somar ou subtrair vão dar esse 7. Então, se eu fizer 1 mais 8, dá 9. Mas se eu fizer 1 menos 8, dá o 7. Mas então essa aqui já é a minha melhor opção para o termo A e B. E se eu fizer 1 vezes 8 dá 8, se eu fizer 1 menos 8 dá 7. Então é como se esse fosse o A e esse fosse o B. Se eu tentar a segunda opção, apesar de 2 vezes 4 também dá 8, se eu somar vai dar 6, se eu subtrair vai dar 1. Não vai encaixar aqui, né? Então o nosso melhor palpite é esse. É y e o 8 vezes y e o número 1. Aí vamos para os sinais, né? Esse sinal aqui é sempre o do maior, então no caso do 8, e esse sinal me diz se eles são iguais ou diferentes. Como deu menos, os sinais têm que ser diferentes. Então aqui vai ser menos 1. Como estava igualado a zero, eu vou igualar a zero aqui também. Vai ficar igual a zero. Então, para isso zerar, tem duas possibilidades. O y ser 8, que 8 menos 8 dá zero. Ou então, se o y for igual a... opa, um pequeno deslize, né? Que é mais. E os sinais são diferentes, né? A gente acabou de ver que como é negativo, os sinais têm que ser diferentes. Ou menos 1. Ou menos 1. Só que essa não é a resposta, porque o que eu queria resolver não era o valor do y. O y nem existia na questão. Eu quero encontrar o valor do x. Então, eu vou fazer essa substituição, tá? Como o y é igual a x à terceira, né, e o y foi 8, então o 8 tem que ser igual a x à terceira. Da mesma forma, o menos 1 tem que ser igual a x à terceira, porque esse aí é o valor do y que eu encontrei. Certo? Então, vou substituir, só substituir. Então, aqui vai ficar... Deixa eu só apagar aqui para otimizar o espaço, tá bom? Pronto. Então, x à terceira tem que ser igual a 8. Então, daí a gente tem que a nossa possibilidade é o x ser igual a 2, né? E se x for 2, 2 elevado a 3 dá realmente 8. E aqui a outra solução que a gente encontrou, o x à terceira tem que ser igual a menos 1. Então isso só acontece se o x for igual a menos 1, porque menos 1 é elevado a 3 dá menos 1, né? Menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, né? Então menos com menos vai dar menos. Menos 1, certinho. Pronto, essa é a resposta da letra A. Analisando aqui a letra B, é o mesmo princípio. O mesmo princípio. A diferença é que aqui a gente tem... os expoentes estão diferentes, né? Que o expoente é 4 e 8. Mas como dito anteriormente, você se concentra aí no termo do meio aqui, né? Então, se eu disser que y é igual a x à quarta, então o y ao quadrado tem que ser igual a x à oitava. Esse é o mesmo princípio, né? Então, destaque aqui, porque esse foi o nosso ponto de partida e vai ser usado para concluir o resultado depois. Então, eu posso dizer que y ao quadrado, eu vou trocar aqui o x à oitava por y ao quadrado, porque eu acabei de afirmar que isso é verdade, menos 17y mais 16 tem que ser igual a zero. Então, tá aí a nossa equação de segundo grau. Vamos treinar por Stevin mais uma vez. Então, comecem pelo produto. Números que se eu multiplicar dá 16. Eu
tenho 1 vezes 16, tenho 2 vezes 8, tenho 4 vezes 4. Né? Comecem, claro, a gente tem infinitas possibilidades aqui se levar em consideração números racionais também, né? Enfim, mas comece só com os naturais, os inteiros, né? Por assim dizer. Porque se você tiver que pensar em muitas possibilidades, aí de repente é melhor você ir pela fórmula de Bhaskara. Então todos os produtos dão 16. Agora vamos ver uma combinação que resulte em 17. Então a nossa primeira opção é a mais adequada, né? Porque se eu fizer 1 mais 16, realmente dá esse 17. Nenhuma das outras aqui, ó, quando somar ou subtrair, resultaria em 17. Então pronto. Então por Esteban aqui, né, eu posso dizer que os termos A e B seriam 1 e 16. Com a zero. Agora vamos analisar os sinais. Esse sinal é o termo do maior. Então o maior módulo aí é o 16. Esse sinal aqui me diz que eles têm sinais iguais. Então 1 também tem que ser negativo. Então fechou. Então aqui, para que essa sentença seja verdadeira, para que dê zero, o y tem que ser 16. Né? Para eu fazer 16 menos 16 dá zero. E o outro y teria que ser 1. Só que como que a gente quer encontrar o valor de x, a gente vai ter que substituir. No lugar do y, eu vou botar o valor que eu encontrei, 16. E depois eu vou colocar o outro valor que eu encontrei, que é 1. Então, portanto, x à quarta é igual a 16. E o x à quarta é igual a 1. Certo? Bom, números que elevados à quarta vão dar 16. Aqui eu tenho duas possibilidades, né? Daqui segue que o meu x1 pode ser 2, porque 2 à quarta dá 16, ou o meu x2, que é ser o 2 negativo, né? Porque como o expoente é par, o resultado vai ser positivo. Aí, usando o mesmo raciocínio, a gente vem para o x à quarta elevado igual a 1. Então, meu x3 pode ser 1, e o meu x4 pode ser igual a menos 1. Então, eu tenho 4 soluções nesse caso aí. Pronto. Questão 7. A questão 7 é uma questão contextualizada, né? É um problema clássico aí quando se estuda equações de segundo grau. Então vamos a ele. Um grupo de amigos fez um churrasco e a despesa total foi de R$ 360. Marcos, Guilherme e Andressa, no entanto, não contribuíram com o pagamento da cota. Sendo assim, cada uma das demais pessoas pagou R$ 4 além da parte que lhes caberia se todos tivessem participado da divisão da conta. Então, quantas pessoas participaram do churrasco? O primeiro passo que a gente deve tomar aqui é definir a variável. Então, o que a gente quer encontrar? A quantidade de pessoas que participaram do churrasco. Então, esse aqui é o X da questão. É o que eu quero encontrar. Então, quando eu for reler esse enunciado para montar a equação, modelar o problema, eu vou associar tudo a essa quantidade de pessoas que participaram do churrasco, o X. Então, vamos para a primeira parte aqui. Então, um grupo de amigos fez um churrasco e a despesa total foi de R$ 360. Tá, se a despesa total é de R$ 360, o que se espera é que seja dividido igualmente entre cada uma das pessoas essa conta. Então, quando você vai, né, você divide entre todo mundo para não ficar, não ser injusto. Inclusive, está afirmado isso, né, sobre a divisão da conta. O problema é que tem 3 pessoas que faltaram e que não participaram, né? Mas inicialmente a ideia era você pegar e dividir os R$ 360 pela quantidade de pessoas, que a gente já viu que é X. Só que essa divisão não foi por X, porque teve 3 elementos que não contribuíram. Então o fato do Marcos, do Guilherme, da Andressa não contribuírem com o pagamento da cota transformou esse X num X menos 3, porque teve 3 pessoas a menos contribuindo. Sendo assim, dá uma ideia de conclusão para a gente, né? Essa conclusão é no sentido de que essa situação fez com que outra coisa acontecesse, implicou em outra coisa, fez com que essa divisão fosse igual
a um outro resultado. Então, esse sendo assim é o igual da nossa equação. Então, igual, cada uma das demais pessoas pagou R$ 4 além da parte que lhes caberia se todos tivessem participado da divisão. Então, olha só, cada participante pagou R$ 4 além da parte que lhes caberia. Se foi além, é porque foi a mais. Então, cada participante botou mais R$ 4 em cima do que teria que pagar inicialmente. Agora, quanto que cada pessoa teria que pagar inicialmente? Ora, se a divisão tivesse sido o esperado, né, teria sido os R$ 360 dividido pelo número de pessoas, portanto, X. Então, cada pessoa deveria ter pago 360 sobre X. Só que como 3 não contribuíram, teve que aumentar 4. Então tá aí. Essa é a equação que a gente tem que resolver para encontrar o valor de X, que é o número de pessoas. Ok? Então, para que a gente não tenha que tirar um MMC entre x menos 3 e x, vamos resolver logo essa primeira parte, tá? Como aqui o denominador é 1, né, o MMC vai ser x. Então, eu posso dividir x por 1 vai dar x, vezes 4 vai dar 4x, mais x dividido por x dá 1, vezes 360 dá o próprio 360. Então, nesse caso, nossa equação vai ficar 360 sobre x menos 3 igual a 4x mais 360, tudo isso sobre x. Pronto, agora você faz uma regra de 3 aqui, vai ficar tudo bem, não vai precisar tirar MMC nem nada, né? Então aqui a gente vai ficar com 360x igual. Como aqui é uma multiplicação de binômios, tá? Coloca entre parênteses para não esquecer nada, nenhuma multiplicação na hora. Então aqui vai ficar 4x mais 360. Vou fazer com um pouquinho mais de calma e detalhe lá em cima. Então aqui vai ficar 360x igual, aí distribuindo, x vezes 4x dá 4x ao quadrado, x vezes 360 vai dar 360x, aqui menos 3 vezes 4x dá menos 12x, e por último, menos 3 menos 3 vezes 360, que vai ser igual a 1080. Menos 1080, né? Menos 1080. Pronto, organizando. Então aqui a gente tem 360x. Esse 360x vem para o outro lado negativo. Menos 360x. O 4x ao quadrado vem negativo também. Mas, aliás, como a gente vai ter que cancelar mesmo esse 360x, já podemos fazer isso de antemão, né? Esse vai cancelar com esse. E quando de mudar de lado vai ficar negativo, né? Então a nossa equação vai ficar 4x ao quadrado menos 12x menos 1080 igual a zero. Igual a zero porque eu cancelei e aqui ficou zero, né? Pronto. Agora, para ajudar a simplificar um pouquinho mais o processo, eu vou dividir todo mundo por 4. Que aí a minha equação vai ficar mais simples, né? Contanto que você divida todo mundo, você pode fazer isso aí sem problema nenhum, certo? Então, dividindo todo mundo por 4, aqui vai ficar x ao quadrado menos 12 dividido por 4, 3. E 1080 dividido por 4 vai dar 270, igual a zero. Tá aí. Essa é a equação do segundo grau que eu tenho que resolver. Aí o método que você vai usar para resolver é da sua escolha. Se você quiser fazer por Bhaskara, você pode fazer. Caso queira fazer por Stevin, você também vai conseguir. Tá bom? É claro que pensar em dois números que multiplicados resultem em 270 não é muito fácil. Às vezes demora-se um pouco mais, né? Mas assim, se você tiver a chance de conseguir pensar nisso, você com certeza vai economizar muito tempo. Tá? Um palpite aqui é você pensar em números que não estão muito distantes. Tipo, 1 vezes 270, que dá o próprio 270. Não vale a pena você pensar nessa alternativa, porque se você subtrair, vai ficar longe ainda de 3. Né? Então você tem que pensar em números que estão próximos um do outro, para quando você multiplicar,
dá 270, e daí quando você subtrair, o resultado vai ser um número pequeno, como o 3. Tá bom? Então, um palpite aqui é o 18 vezes 15. Né? Porque 18 vezes 15, de fato, dá 270. E se a gente subtrair 18 menos 15, vai dar 3. Então, uma possibilidade é ser um número 18 e o outro é ser 15. Aí, relembrando, né? Esse aqui é o sinal do maior módulo, então o 18 é negativo. Esse sinal me diz que ele tem sinais diferentes, então esse tem que ser positivo. Então, aí fatorei por Stevin. Repito, se você quiser fazer por Bhaskara, achou confuso por Stevin, não tem nenhum problema. Você só vai demorar um pouquinho mais, mas vai chegar no mesmo resultado. Tudo aqui a gente segue, né? Que x tem que ser 18, é uma possibilidade para resolver a equação, e o outro é que x tem que ser igual a menos 15. É o meu x1 e o meu x2. Tá? Só que são as respostas da equação, mas não é a solução do problema. Porque não faz sentido eu dizer que tinham menos 15 pessoas. Né? Então essa resposta ela não convém. Então por esse motivo eu não vou usar esse x2 aqui. Então a solução para o meu problema é que tinham 18 pessoas nesse churrasco. Pronto, questão 8. Em um terreno de 99 metros quadrados de área, será construída uma piscina de 7 metros de comprimento por 5 de largura, deixando-se um recuo ao seu redor para construir um calçadão, conforme indica a figura. Determine a medida de x. O que foi dado para a gente foi uma informação bem relevante aqui, de que o terreno tem 99 metros quadrados de área. Isto é, se eu multiplicar essa dimensão por essa, o resultado vai ser 99. Então, cabe a gente identificar quanto medem, quais são as dimensões desse terreno. Então, se eu pegar essa medida, perceba que aqui ela tem 7 de largura, tá? 7 de largura, mais essas duas medidas referentes à borda, que é x. Então, aqui é 7 mais 2x. Já na outra dimensão, aqui, nós vamos ter 5 metros, e de novo mais o x da borda. Então vai ser 5 mais 2x. Então, ao multiplicar, para encontrar a área, né, a gente vai ficar com 5 mais 2x vezes 7 mais 2x, igual a 99, que é a área em questão. Né? Então aqui a gente caiu numa distributiva. Então, multiplicando 5 vezes 7 dá 35. Fazendo 5 vezes 2x dá 10x. 2x vezes 7, 14x. E aqui 2x vezes 2x, a gente vai ficar com 4x ao quadrado. Tudo isso igual a 99. Bom, a partir daí é organizar a equação, né? A gente vai ficar com 4x ao quadrado, não tem mais nenhum termo semelhante. Então só repete 4x ao quadrado. Aqui 10 mais 14 vai ficar 24x. E esse 99 vem para cá negativo. A gente vai ficar com 35 menos 99, que vai dar 64. Vai ficar menos 64 igual a zero. Lembrando, esse 64 veio do 99 menos 35. É claro que dá para a gente resolver aqui por Bhaskara, né, mas se eu simplificar um pouquinho mais a equação, vai ficar até melhor. Né? Então dá para perceber que todos os valores aqui de coeficientes são múltiplos de 4. Então se eu dividir aqui tudo por 4, a equação vai ficar x ao quadrado mais 6x, e 64 dividido por 4 dá 16, menos 16, igual a zero. Aí é o momento de você escolher se quer fazer por Bhaskara ou se quer fazer por algum processo de fatoração. Lembrando que apesar do 16 ser um quadrado perfeito, não dá para a gente aplicar aqui o trinômio quadrado perfeito, né? Porque ele está negativo. Mas daria para fazer por Stevin, por exemplo. Então aqui se a gente pensar em números que multiplicados vão dar 16, tem 1 vezes 16, tenho 2 vezes 8,
né? Tem 4 vezes 4. E essa mesma combinação de números tem que resultar ou somando ou subtraindo em 6. Então, 1 mais 16, 17. 1 menos 16 dá 15. Então, já descarta essa alternativa. 4 mais 4 dá 8. 4 menos 4 vai dar 0. Também já descarta. Então, se a gente fizer 2 mais 8 dá 10, mais 8 menos 2 dá 6. Então, é uma combinação aqui que encaixa certinho com o que a gente precisa. Então, vai ser x e 8 vezes x e o 2. Aí, analisando os sinais, né? Esse sinal é o termo do maior módulo, então o 8 vai ser positivo. E esse sinal me indica que eles têm sinais diferentes. Então, o 2 só pode ser negativo nesse caso. Então, aqui a gente tem duas soluções, né? Para essa sentença ser verdadeira, ou o x vai ser menos 8, ou o x vai ter que ser 2. Né? Só que assim, nós estamos falando em comprimento, em uma largura, uma dimensão. Né? Então, nesse sentido, a resposta negativa ela não é conveniente para a gente. Não tem medida de comprimento negativo. Então, aqui nesse caso, a solução é 2. Essa é a medida que a gente procura. Questão 9. Se x1, x2, x3 e x4 são raízes da equação x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero, determine o valor da seguinte expressão. Bom, aqui não tem jeito, né? A gente vai ter que resolver essa equação, encontrar as raízes dela. Como ela é uma equação do quarto grau, nós vamos ter 4 respostas. Né? E aí depois é só substituir essas respostas e calcular o valor da expressão. Tá bom? Como aqui o termo de maior grau é 4, que inclusive é o dobro do grau 2, então dá para a gente usar aquela estratégia de usar uma variável auxiliar. Então, se eu definir que o y, um certo y, é igual a x ao quadrado, então isso implica que y ao quadrado vai ser x à quarta. Então, substituindo lá na minha equação inicial, no lugar de x à quarta eu vou colocar y ao quadrado, no lugar do x ao quadrado eu vou colocar y, e aí eu tenho uma equação de segundo grau para resolver. Mais uma vez, você pode fazer por Bhaskara ou pode fazer por Stevin, o que você preferir. Eu vou fazer por Bhaskara aqui. Então, delta vai ser igual a b, nesse caso b é menos 10, ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 9. Então, delta vai ser 100 menos 36, que implica que o nosso delta vai ser igual a 64. Pronto, calculando x, né, x vai ser igual a menos b, só que o b aqui já era negativo, então vai ficar o menos da fórmula e o menos do coeficiente. Mais ou menos a raiz do delta, que é 64, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, x vai ser menos vezes menos dá mais, então isso aqui vai ser 10 positivo, mais ou menos a raiz de 64, que é 8, tá? Dividido por 2. Então, daqui a gente tem duas possibilidades, né? O nosso x1, na realidade, nós não estamos calculando x, né? A gente está calculando y, que foi a variável que a gente usou lá, auxiliar. Então, o meu y1 vai ser igual a 10 mais 8 sobre 2, e o meu y2 vai ser 10 menos 8 sobre 2. Então, y1 é 9, que é 18 dividido por 2, e o meu y2 vai ser igual a 2 dividido por 2, que dá 1. Então, essas aí são as minhas raízes da equação do segundo grau. Só que a gente está procurando as raízes da equação de grau 4, né, de quarto grau. Então, para a gente encontrar essas, a gente vai ter que voltar à nossa estratégia inicial, que era definir que y era igual a x ao quadrado. Então, lembrando disso, a gente vai fazer as devidas substituições, né? Como eu vi que o y deu 9, então no lugar desse y aqui eu vou botar um 9. E depois vou substituir pelo 1 também, e ver o que acontece. Então, se y é 9, então x ao quadrado é 9. Aí daí segue que o meu x1 pode ser um 3 e o x2
ser menos 3, né? Porque tanto o positivo quanto o negativo elevados ao quadrado vão resultar em 9. Aí a minha outra possibilidade, ao substituir por 1, é que como x ao quadrado tem que ser igual a 1, então o meu x3 vai ser 1 positivo e o meu x4 vai ser 1 negativo. Ok? Só que assim, ainda nem acabou, né? Porque precisamos substituir nessa expressão, que é o que foi pedido inicialmente. Mas agora que eu já tenho os valores das raízes, fica fácil, né? Um problema, quase que um problema ali de valor numérico, né? Só substituir. Então, substituindo, vai ficar a raiz de x1 ao quadrado, 3 ao quadrado, mais x2 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, mais x3 ao quadrado, 1 ao quadrado, mais x4 ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado. Aí, então, antes de fazer a raiz, eu vou fazer a soma, né? Então, aqui vai ficar 9 mais 9 mais 1 mais 1, que vai ser 20. A raiz quadrada de 20 não é exata, né? Mas a gente consegue, pelo menos, deixar um pouco mais simplificado. E lembrando que 20 é 4 vezes 5. E a raiz de 4 é conhecida, 2. Então, a resposta aqui para a gente seria 2 raiz de 5. Questão 10. Calcule x elevado a 2306, sendo x a solução em R da equação tal. Então, se você, já fica uma dica que se você olhar uma potência com um expoente muito grande como esse, já desconfie que esse x vai ser um número bem pequeno, porque calcular uma potência dessa com um valor acima de 2 em diante já seria um resultado muito grande, né? De qualquer modo, né, aqui a gente vai ter que organizar essa equação para tentar achar o valor de x antes de substituir para ir com mais certeza. Bom, então se essa equação aí é uma equação irracional, que a gente tem uma variável no radical, né? Então o primeiro passo aqui para a gente organizar, provavelmente o melhor a se fazer é pegar esse denominador e passar multiplicando lá para o outro membro. Então a nossa equação vai ficar raiz de x mais 1 menos x igual, como eu vou multiplicar por 1, não vai alterar em nada, né? Então vai ficar 1 menos x, já que 1 é neutro na multiplicação. Bom, esse menos x, quando ele passar para o outro lado, ele vai positivo. E aí, como eu tenho um x negativo, né, vão ficar simétricos. Então eles vão cancelar, vai dar zero. Eu já posso até me adiantar e fazer esse cancelamento antes. Então a gente vai ter aqui que raiz de x mais 1 tem que ser igual a 1. Bom, aí já não há o que fazer, a não ser a gente elevar ambos os membros ao quadrado para poder tirar esse radical. Então aqui a gente vai ficar com x mais 1 igual a 1 ao quadrado, que é 1, né? Então, organizando um pouco mais, x vai ser igual a 1 vai para o outro lado negativo, então x vai ser igual a 0. Ou seja, como x é 0, essa é a resposta, mas a gente não tem certeza se é a solução, né? Quando se trata de uma equação irracional, o ideal é você substituir essa resposta na equação e ver se ela gera uma sentença verdadeira. Tá ok? Então, vou fazer essa substituição aqui, ó. Vou reduzir aqui um pouco mais, só para otimizar o espaço. Pronto. Então, substituindo aqui, nós vamos ficar com raiz de 0 mais 1 menos 0 dividido por 1 menos 0 igual a 1. Quando você fizer 0 mais 1, vai dar 1. E a raiz de 1 é o próprio 1. 1 menos 0 vai dar 1 de novo, né? Então aqui já vai ficar 1 no numerador. Aqui 1 menos 0 também vai dar 1. E como 1 dividido por 1 dá 1 também, então a gente verifica que é verdade, né? Então, de fato, aquele zero é solução da nossa equação irracional. Então, a gente pode substituir no nosso problema inicial aqui, que era calcular x elevado a 2.306. Então, fazendo x elevado a 2.306 é o mesmo que fazer 0 elevado a 2.306, que vai ser igual a zero.
essa é a resposta da questão de número 10.